Olha o que diz aqui o escritor Epifânio, que foi todo o texto que nós estudamos ali quando eu estava dialogando com o Lancaster, né? Como Marcial não conseguiu o que queria dele bajulando, incapaz de suportar o desprezo da população, ele fugiu de sua cidade e chegou à própria Roma após a morte de Higino, o bispo de Roma. Higino era o nono na sucessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Como eu já disse, existe uma controvérsia sobre isso. Tá? Nós não sabemos se realmente ele era o nono, o oitavo ou o décimo, porque cada escritor usa uma cronologia diferente. Conhecendo os anciãos que ainda estavam vivos e foram ensinados pelos discípulos dos apóstolos, ele pediu permissão à comunhão, e ninguém a concedeu. Finalmente, tomado investimento, pois não conseguiu obter um alto posto, além de entrar na igreja, ele refletiu e se refugiou na seita fraude daquela época, Cerdo. E como eles não queriam recebê-lo, ele disse claramente: por que vocês não me autorizam? Não podemos. Aí vem o que eu deixei em negrito, né? O que os anciãos ou os presbíteros responderam. Não podemos sem a permissão de seu digno pai. Seja honesto. Olha a linguagem, analisa a linguagem desses homens. Não podemos sem a permissão de seu digno pai. Não é tipo assim, olha, é porque o seu pai, como disse o Frei, o seu pai, ele expulsou você da igreja, então houve um motivo dele expulsar você, tá? Então por isso a gente não pode readmiti-lo, porque você realmente fez coisas erradas lá. Não, olha a linguagem dos presbíteros. Não podemos sem a permissão de seu digno pai. Então era necessário que o pai desse permissão. Se o pai desse permissão, os bispos ou os presbíteros ali no caso deveriam readmiti-lo. Só que o pai dele continuou reticente. Eu não vou readmiti-lo. Tá? Então a linguagem é clara. Não podemos sem a permissão do seu digno pai. Então eles que estavam subordinados ao bispo, o pai de Marcião, ao bispo daquela igreja, foi a resposta deles. Há uma fé e uma concórdia. E não podemos nos opor ao nosso excelente colega, seu pai. Bom, é isso aí, gente. Os fatos falam por si. Nada dessa ladainha de que o Frei estava falando. De que não, é que existe um respeito pelas dioceses, o Papa não pode interferir, o que o bispo fez lá na diocese, o Papa não pode fazer aqui, porque não é assim que funciona. Não é essa a linguagem. Essa linguagem é anacrônica. Olha o que os presbíteros estão falando, não podemos sem a permissão do seu pai. Tá? Então, o pai precisava dar permissão para os presbíteros. E aí sim, ele poderia ser redmitido. Como ele não houve permissão, eles usam uma linguagem forte, olha. Nós não podemos nos opor ao nosso excelente colega, seu pai, porque temos uma fé e uma concórdia. Pronto. Isso é a união das igrejas. Elas viviam nessa fraternidade. Não que Roma era superior, ou tinha autoridade, Roma decidiu, né? Como diz lá aquela frase que eles gostam de usar, Roma falou o caso encerrado, né? Que é uma frase completamente fora do contexto, mas isso é coisa para outro vídeo. É nada disso. Então aqui, mesmo Epifânio, e uma coisa interessante, Epifânio aqui, ele usa coisas que não tem outros escritores, tá? Epifânio está no quarto século, final do quarto século. Nós temos, por exemplo, Tertuliano, que está no final do segundo século, ele não diz nada sobre essa questão por exemplo, Marcião ter estuprado uma virgem, né, ter fugido. Ele não usa esse linguajar, nem Irineu usa isso. Nem Irineu e nem Tertuliano, só Epifânio, no final do quarto século, muitos séculos depois, 2 séculos depois, quase. Tá? Não sabemos de onde que ele tirou isso. Mas provavelmente, segundo os estudiosos, é algo que não existiu. Tanto é que eles acreditam que isso esqueci o nome. Que ele estava usando para representar a igreja. A virgem seria a igreja. A doutrina de Marcião seria o que ele violentou essa virgem. Tá? Então eles estavam usando isso para falar que Marcião havia deforado uma mulher, mas não há prova nenhuma. Primeiro, porque Marcião, a ideia de Marcião não era uma ideia de uma seita, de criar uma seita promíscua.
Não era isso. É muito contrário. Eles proibiam até o casamento. Eles proibiam até o casamento. Ninguém fala nada contra a moral de Marcial, nenhum desses escritores. Apenas Epifânio, e depois, se eu não me engano, ele vai ser seguido por Hipólito. Ou ele segue Hipólito, uma coisa assim. Né? Mas não há nada que desabone a moral de Marcial. Os principais escritores não falam nada sobre isso. Né? Mesmo porque a seita marcionita depois, ela vai demonstrar ali uma sese tremenda. Vão ser até contra o casamento. Agora, havia bispo monárquico no governo episcopal no primeiro e segundo séculos? Essa é a pergunta que eu deixo. Né, que foi o tema aí do nosso amigo. Né? Ele acredita que sim, que existia até papa naquela época. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que verificar é isso aqui, gente. Ó, tá? Ambiguidade dos termos, como eu já disse no início do vídeo. A Bíblia e a história dos primeiros séculos da igreja cristã mostram que a palavra bispo e a palavra presbítero eram usadas de modo intercambiável, ou seja, uma era tomada pela outra. Olha o que vai dizer aqui Jerônimo, lá no século IV, século V. Ele vai olhar para trás e vai dizer o seguinte, olha, um presbítero, portanto, é o mesmo que um bispo. E antes que as dissensões fossem introduzidas na religião, por instigação do diabo, e fosse dito entre os povos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, as igrejas eram governadas por um conselho comum de presbíteros. E onde que Jerônimo está quando ele fala isso? Em Roma. Ele viveu muito tempo em Roma. Ele foi amigo do bispo Damaso. Aliás, Damaso financiou toda a pesquisa, né, que Jerônimo fez lá no Oriente, lá em Jerusalém, seus estudos no hebraico, no grego, enfim, para ele poder traduzir lá a sua Vulgata. Então ele vivia de comum acordo com os romanos. E ele olha para trás e fala, olha, as igrejas eram governadas por um conselho de presbíteros. Era assim que funcionava. Essa era a hierarquia e a organização e o governo da igreja. Até que introduziu dissensões na religião. E aí, nós temos o pastor de Hermas, que é mais antigo do que Jerônimo, e possivelmente Jerônimo está olhando para esses escritos, por exemplo, pastor de Hermas, no segundo século, tá? E vai de 100 a 150 mais ou menos. E olha o que diz o pastor de Hermas, nesse trecho aqui. O 11º mandamento é sobre humildade. Os falsos profetas que desejam ocupar as primeiras posições entre os presbíteros, por vanglória e ganância, esses são os que têm a dupla mente e os que duvidam. Olha que coisa interessante. No segundo século, ele fala, pastor de Hermas fala, que as igrejas eram governadas por presbíteros, assim como disse Jerônimo. E ele fala que os falsos profetas queriam tomar a primazia nesse conselho de presbíteros. Deseja ocupar as primeiras posições entre os presbíteros. Possivelmente, daí que vem a ideia de um bispo. Um bispo nada mais é, como diz o próprio Jerônimo, nada mais é do que um presbítero. Como nós veremos, o presbítero era o ancião, era o mais experiente, né? Aquele cargo de uma pessoa mais idônea na igreja. Enquanto que o bispo era um cargo executivo, tá? Era um cargo de execução. Tanto é que a palavra bispo, episcopo no grego, né, significa superintendente. Era um superintendente, um que rodava as igrejas, né, para verificar como elas estavam. Mas não era um cara que estava acima dos demais, existia uma hierarquia de diáconos, bispo e presbíteros aqui, tá? Na igreja de Roma, lembra que pastor de Hermas é escrito romano, tá bom? Mais um aqui. Agora, nós vamos lá para o século VII com Máximo Confessor. Ele vai dizer, olha, no século VII, hein, o nome de presbítero também designa um bispo. Além disso, um bispo é também um presbítero. Isso está declarado nos Atos dos Santos Apóstolos, onde Paulo prescreve algumas coisas para as suas igrejas na Ásia. Olha, aqui ele vai na Bíblia e no cerne da questão. Tá? Jerônimo, no século IV e V, já falou sobre isso. Agora nós temos um escritor do século VII falando a mesma coisa, que um presbítero é nada mais do que um bispo. Tá? Ele cita o caso de Paulo. Quem sabe não, com provável certeza,
ele esteja citando esta passagem aqui de Atos, onde Paulo vai se despedir da igreja em Éfeso. E ele diz assim, ó: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha aqui, eu coloquei em negrito para você visualizar bem, tá? Como que Paulo, a Bíblia, o Novo Testamento, usa de modo intercambiável as palavras bispo, e presbíteros. Cuidem de vocês mesmos. Aí ele começa a discursar para esses presbíteros, olha. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui ele chama os presbíteros e fala que Deus designou esses presbíteros como bispo. É isso, depois você pode conferir Tito 1, 5 ao 7, que Paulo vai falar a mesma coisa. Ele vai usar bispo e presbítero de modo intercambiável, tomando um pelo outro. Então não existia essa hierarquia como a Igreja Católica que é hoje. O que o Frei está fazendo é projetar a organização, a hierarquia da Igreja Católica hoje no segundo século. Mas isso é completamente anacrônico. Está errado. Mais uma aqui. Um exemplo que eu deixei aqui bem claro, uma coisa interessante, é Hipólito. Hipólito, todo mundo conhece, o chamado Santo Hipólito, foi canonizado pela igreja, tal, tem livros contra as heresias, foi um grande escritor, né, um combatente de muitas heresias na sua época. E Hipólito, ele é chamado no livro de Eusébio de Cesareia, quanto em Jerônimo, de bispo. Tanto Eusébio quanto Jerônimo chamam Hipólito de bispo. Porém, no catálogo liberiano e na lápide do bispo Damaso, que era amigo de Jerônimo, ele usa o termo presbítero para se referir a Hipólito. Ah, então há uma incoerência. Ali, quem estava certo, quem estava errado, os dois estavam certos. Porque presbítero e bispo, pelo que nós vimos até agora, eram termos intercambiáveis. Tá? O próprio Irineu, ele vai usar dessa maneira, de modo intercambiável, presbítero e bispo. Aqui no Contra Heresias, no livro 3, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, olha, mas, novamente, quando lhes referimos à tradição, falando dos gnósticos, que se origina dos apóstolos, que é preservada por meio da sucessão de presbíteros nas igrejas, ele se opõe à tradição. Então é que ele está dialogando com os gnósticos, né, combatendo os gnósticos. Ele está falando assim, olha, os presbíteros que receberam a sucessão dos apóstolos preservam uma tradição. Os gnósticos não aceitam essa tradição. Aí mais embaixo, no livro 3 ainda, só que no capítulo 3 agora, olha o que ele vai dizer. Enumerar aqueles que foram instituídos bispos nas igrejas pelos apóstolos e demonstrar a sucessão desses homens até os nossos dias. Então, ele está se referindo àqueles mesmos presbíteros que fala que recebeu uma sucessão pelos apóstolos. Aqui ele chama esses presbíteros de bispo. Então, não tem para onde fugir. Bispo e presbítero eram a mesma coisa no segundo século. Vamos continuar? E agora, em Roma? Será que em Roma era diferente? Será que em Roma tinha uma hierarquia onde o bispo romano dominava sobre os demais e todos os demais eram subalternos ao bispo romano? Existia o bispo romano, o papa, depois um colegiado de presbítero, depois diáconos e por aí vai? Não. Roma não era exceção. Aliás, Roma, ela vai na contramão disso, né? Olha aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Como que o apóstolo Paulo, como que ele escreve a igreja de Roma aos romanos, a famosa epístola aos romanos, né? Quando ele vai escrever a epístola dele aos romanos, ele diz que não conhece aquela igreja. Ele tinha vontade de conhecê-los. Portanto, Paulo não fundou a igreja de Roma, tá? Contrariando, claro, a tradição de Irineu. A carta de Paulo aos romanos diz claramente que ele não fundou a igreja de Roma. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. Mas o que é interessante aqui é que quando ele se dirige à carta aos romanos, ele não menciona nenhum bispo. Ele menciona quem? Igrejas particulares, igrejas domésticas, no capítulo 16. As igrejas que viviam, que subsistiam nas casas dos irmãos. Então, provavelmente, tá, isso está a par com as principais pesquisas históricas atuais, que existiam várias igrejas domésticas independentes em Roma. E Paulo escreve para uma igreja romana, só que espalhada em diversas partes
ali da cidade de Roma. Todos os irmãos que faziam parte dessas igrejas independentes eram considerados a igreja de Roma. Tá? No entanto, eles continuavam independentes, mas unidos fraternalmente. Mas o que interessa para nós aqui é que Paulo não menciona nenhum bispo. Tá? No final do século I, se a gente pode acreditar nessa datação da carta de 1 Clemente, lembra que Clemente é considerado um bispo romano, tanto é que ele é chamado de Clemente de Roma. E ele escreveu uma epístola, o que é considerada a primeira epístola de Clemente de Roma, no final do primeiro século. Tá? Portanto, mais de 50 anos depois do apóstolo Paulo. Ele diz claramente, olha, os apóstolos estabeleceram os primeiros frutos de sua missão, provando-os pelo Espírito, colocando bispos e diáconos. Tá? Isso em 1 Clemente, capítulo 42. Agora, no capítulo 44, olha o que ele vai dizer. Os presbíteros foram instituídos pelos apóstolos, e depois deles, outros homens aprovados sucederam-lhes. Então, ele toma bispo por presbítero, assim como o próprio apóstolo Paulo havia feito, assim como Jerônimo, Máximo Confessor e outros na igreja primitiva atestaram que bispo e presbítero são a mesma coisa. Tá? A única diferença é que quando ele se torna um bispo, ele é um superintendente, mas ele é entre os demais, ele não está acima, ele está entre os demais. Ele está apenas como superintendente por uma questão funcional, apenas. Não jurisdicional, não de autoridade ou coisa parecida, como depois veio acontecer. Mais um aqui. A Didaquê, que é um documento também do final do primeiro século, se nós formos acreditar nessa datação, né? Há muito debate sobre essas datações, mas enfim, vamos pegar a datação tradicional, só para fins aqui de argumentação. A Didaquê, ela vai falar: escolha bispos e diáconos dignos do Senhor, pois também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Não os despreze, porque eles têm a mesma dignidade que os profetas e os mestres. Aqui nós temos no plural bispos e diáconos. Tá? Aqui não está falando de um bispo acima de outro. Nós estamos falando de um colegiado de bispos. E a gente sabe muito bem que bispos e presbíteros eram a mesma coisa nessa época. Inácio de Antioquia, talvez Inácio de Antioquia, ele vai ser o primeiro a colocar uma hierarquia de bispo, presbíteros e diáconos. Porém, Inácio, lembra, ele é de uma igreja da Ásia, de Antioquia. Tá? E ele vai escrever várias cartas. O que é considerado cartas autênticas de Inácio são 7. Ele escreve aos Filadélfios, australianos, aos magnésios, aos efésios, aos esmirnienses e também a Policarpo. E também aos romanos. Agora, olha que coisa interessante. Ele começa, quando ele vai escrever aos romanos, eu peguei aqui só um trechinho das primeiras linhas dele, ele vai falar: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia. Ele não se dirige ao bispo. Em nenhum momento ele se dirige ao bispo de Roma. Tá? É muito estranho, né? E ele está escrevendo em 110, apenas aí algumas décadas depois de apóstolo Paulo escrever a igreja aos romanos, que também não se dirigiu ao seu bispo. Por quê? Por causa do testemunho que nós acabamos de ver em outros autores, que esta igreja era comandada por um colegiado de presbíteros. E não de um bispo monárquico, não de muito menos de um papa. Isso aí, muito menos. Agora, ele vai escrever os magnésios, e olha o que ele vai dizer em uma parte: tive a honra de vos ver na pessoa de Damas, vosso bispo. Aqui, em outras cartas que ele escreve, ele menciona o bispo e fala que a igreja tem que estar de acordo com o bispo local. Mas em nenhum momento ele fala de um bispo superior, que é um bispo que preside sobre os demais bispos. Em nenhum momento ele fala. Apesar de ele colocar aqui uma hierarquia que já acontecia na Ásia, não no Ocidente, na Ásia, tá? Porque a igreja de Roma, ela só vai ter um bispo acima dos presbíteros depois do segundo século, tá? Depois de meados do segundo século. Antes não. Nessa época de Marcião, muito menos. Aí ele vai falar que ele estava escrevendo aos bispos dessas igrejas. Ele menciona os bispos dessas igrejas. Agora, quando chega em Roma, Inácio se cala sobre a questão do bispo. Aliás, ele usa só 2 vezes a palavra bispo na carta aos romanos. Tá? Um para falar de um outro bispo, tá? E o outro, se não me engano, para falar que
os romanos, nas suas orações com Jesus Cristo, é o bispo da igreja de Inácio quando ele está ausente. Então, quando o Inácio está ausente, quem é o bispo ali? Não é mais ele, é sim Jesus Cristo e as orações dos romanos. Só isso. Só essas duas expressões que são usadas para se referir a um outro bispo, se eu não me engano, Policarpo, se eu não me engano, tá? Policarpo. E ele fala também sobre essa maneira mais espiritualizada de falar, né? De usar a palavra bispo ali. Isso é uma prova de que a igreja de Roma nessa época não tinha um governo episcopal, e sim um governo presbiteriano. Aí no final, tá, já no meados do segundo século, nós temos Pastor de Hermas, como eu já falei para vocês. Olha que o Pastor de Hermas, no segundo século, meados do segundo século, tá? Ele vai falar, mas você lerá as palavras nessa cidade. Que cidade que ele está falando? De Roma. Junto com quem? Com o Papa? Com o bispo monárquico? Não. Junto com os presbíteros que presidem a igreja. Quem presidia a igreja nessa época? Era um bispo monárquico? Não. Era um colegiado de presbíteros. Ah, mas isso aqui pode estar vacante. Bom, você está trabalhando com o argumento do silêncio. Tá? De tudo que nós vimos até agora, não existia um bispo monárquico. Então, o pastor de Hermas fala para aquela carta ser lida em Roma, na presença dos presbíteros que governam aquela igreja. Tá bom? Vamos fazer o nosso resumo então aqui. Roma era governada por um colegiado de presbíteros que também exerciam o cargo de bispos. Só isso. Nada de bispo romano, hierárquico, episcopal, papa, de modo algum. Agora vamos ver, para não ficar só nas minhas palavras, vamos aqui chamar a atenção para os eruditos católicos, as autoridades católicas, o que a academia católica está falando sobre este assunto. Vamos lá. Aqui Klaus Schwartz, no livro Primazia Papal, olha o que ele vai dizer. Isso aqui é católico, tá? É um teólogo e historiador católico. Ele vai falar o seguinte, olha, nós provavelmente não podemos dizer com certeza que havia um bispo de Roma na época. Parece provável que a igreja romana era governada por um grupo de presbíteros, de quem muito rapidamente surgiu um oficiante, o primeiro entre iguais, que eu acabei de falar, cujo nome foi lembrado e que posteriormente foi descrito como bispo, após meados do século II. Aí nós estamos falando daquela famosa lista, né, de Egesipo, ou Egéspo, né, e depois a lista de Irineu. Esses presbíteros, que exerciam cargo de bispo, mas eram primeiro entre iguais, tá? Nenhum mandava acima do outro, depois eles foram catalogados como bispos e foram confundidos com papas, né? E aí está a famosa lista dos papas da Igreja Católica. O Lamper, Peter Lamper, eu não sei se ele é católico romano ou se ele não tem religião. Eu não sei, eu não pesquisei, vou ser sincero. Tá? Mas o estudo dele é um estudo muito bom, tá? Muito utilizado na academia. E ele fez um estudo da vida dos cristãos romanos de Paulo a Valentino. Tá? E ele vai falar como que funcionava, como que era a dinâmica dos cristãos em Roma naquela época. E ele vai dizer o seguinte na página 397. Olha. A fragmentação em Roma favoreceu um sistema de governança presbiteral colegial e impediu por um longo tempo, até a segunda metade do segundo século, isso é consenso, tá, na academia, o desenvolvimento de um episcopado monárquico na cidade. Foi o primeiro que, após tentativas... Vítor, né? Foi o primeiro que, após tentativas tímidas de Eleutério, Sóter e Aniceto, se apresentou energicamente como bispo monárquico, em determinados momentos, apenas porque foi incitado de fora. Tentou colocar os diferentes grupos da cidade sob sua supervisão. Olha que interessante. Ele tentou colocar, quer dizer que os grupos não eram subordinados ao bispo romano ali, ou o presbítero romano. Tá? Como eu disse, eles eram independentes, eram igrejas independentes, ligadas fraternalmente, só isso. E onde isso não era possível, traçar uma linha por meio da excomunhão. Antes, só que ele foi barrado, né? Depois Irineu e os outros bispos da Ásia chegou o sarrafo nele. Antes da segunda metade do segundo século, não havia em Roma um episcopado monárquico para os círculos mutuamente ligados em comunhão, ou seja, as igrejas domésticas que já naquela época de Paulo existia já em Roma. Vamos lá.
Próximo, agora Eusébio de Cesareia. Ele vai dizer, referindo a essa briga, né, desse bispo romano que queria sujeitar as demais igrejas aos seus caprichos, Eusébio ele vai relatar esse incidente aqui, olha. Tampouco Policarpo conseguiu persuadir Aniceto a respeito da questão da Páscoa, tá? A observá-lo ao dizer que deveria seguir os costumes dos presbíteros que o precederam. Olha aqui que interessante, né? Nós temos aqui já Eusébio no século IV, o primeiro historiador da igreja, depois de Lucas, claro. Primeiro historiador da igreja, tá? Da igreja primitiva. E ao invés dele falar os costumes dos papas que o precederam, ele não diz. Ele fala dos presbíteros, não usa nem bispo. Nem bispo. Ele fala dos presbíteros que o precederam. Mas embora as coisas estivessem dessa forma, eles comungaram juntos. E Aniceto concedeu a administração da Eucaristia na igreja a Policarpo, manifestamente como um sinal de respeito. Muito interessante. Aí, nós temos aqui um fragmento, chamado Fragmentos Perdidos de Irineu, onde ele vai relatar este incidente, porque Eusébio está aqui recordando o que Irineu falou, tá? Está citando Irineu. A Irineu vai falar, olha, sobre esse mesmo incidente. Assim, de fato, a diferença na observância do jejum estabelece a harmonia da nossa fé comum. E os presbíteros que precederam, Soter no governo da igreja, ou Soter, né, da igreja que agora governas, refiro-me a Aniceto, Epío, Higino e Telésforo, e Sisto. Nem eles próprios a observaram desse modo, nem permitiram que aqueles que estavam com eles o fizessem. O que chama atenção aqui é que nesse fragmento aqui de Irineu, ele se refere a todos esse pessoal aqui, olha, como presbíteros. O que hoje é tomado pelos católicos como bispo e como papas, mas que o próprio Irineu chama de presbíteros. Por quê? Porque a igreja era governada por um sistema de presbitério. Existia um presbítero que estava tomando conta da organização da igreja. Esse presbítero ou esses presbíteros recebiam o nome de bispos, por uma questão funcional. Mas não que existia um papa que governava e governava as demais igrejas. Gente, isso não condiz com os fatos históricos. Aqui Franz Sullivan, é um outro erudito católico, ele vai dizer nesse livro, ó, dos apóstolos para bispos, uma coisa assim, o desenvolvimento episcopal na igreja antiga, ou na igreja primitiva. Ele vai falar, Jones, que é um pesquisador aí, do qual ele está dialogando, então traz a questão que formou o título do seu artigo. Havia um bispo de Roma no primeiro século? Como os leitores irão lembrar, eu tenho afirmado a concordância com o consenso dos estudiosos, olha aqui, o consenso dos estudiosos. Que consenso é esse? Esse, de que a evidência disponível indica que a igreja de Roma era liderada por um colégio de presbíteros. Tá? Se você não quiser me ouvir, ouça então os prelados, os eruditos, os historiadores da sua própria igreja. É eles que estão corroborando com o nosso ponto de vista, baseado no quê? Baseado nos fatos históricos nos transmitidos pelos pais da igreja. Paul Johnson é um dos grandes historiadores católicos aí bem conhecidos. Nós temos livro dele e ele é muito bom mesmo. Tá? Ele diz assim, ó, nesse livro História do Cristianismo, com efeito, provavelmente o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero. Ou seja, aqui que, segundo, né, Paul Johnson, a visão dele, Sotero é que começou a querer ganhar aquela cara de um bispo monárquico. Tá? Philip Schaff, que é protestante, tá? E aqui eu vou romper o que eu falei sobre a questão de mencionar apenas prelados ou historiadores católicos, mas Philip Schaff não pode deixar de ser mencionado, porque ele é um dos grandes eruditos na patrística. Tá? Um dos grandes. Não podemos falar sobre estudo de patrística sem mencionar a figura de Philip Schaff. Ele diz assim, olha, Pio é geralmente considerado o primeiro bispo monárquico em sentido estrito, sendo chamados bispos anteriores a ele simplesmente presbíteros, líderes ou bispos presbíteros da Igreja Romana. Outro historiador católico agora, o Herman Duff, no livro Santos e Pecadores, uma breve história dos papas, ele diz,
tudo indica que não houve um único bispo em Roma por quase um século após a morte dos apóstolos. Na verdade, para onde quer que nos voltemos, os contornos sólidos da sucessão petrina em Roma parecem se desfazer e se dissolver. Puxa, isso é sério, hein? Pesado. Raymond Brown também vai na mesma pegada. Olha o que ele vai dizer. A suposição de que quando Pedro chegou a Roma, presumivelmente na década de 60, ele assumiu o cargo e se tornou o primeiro bispo, representa uma retroprojeção da ordem eclesiástica posterior. Mas é isso que sempre os católicos fazem, sempre estão fazendo essa retroprojeção, sempre projetando o presente para o passado. Sempre, sempre, sempre. Nossas evidências sugerem que o surgimento de um único bispo, distinto do colégio de presbíteros bispo, ocorreu relativamente tarde na Igreja Romana. Talvez somente no século II. Líderes como Lino, Cleto e Clemente, conhecidos por nós da Igreja Romana primitiva, provavelmente foram presbíteros bispos proeminentes, mas não necessariamente bispos monárquicos. Bom, aqui eu estou intercalando vários historiadores, tá? Estão falando a mesma coisa, a mesma coisa. A academia, como diz o Sullivan, tá? Ela é unânime em dizer que em Roma não houve um bispo monárquico até o segundo século, tá? Não houve. Era um colegiado de presbíteros que governavam a Igreja de Roma. Mark Bryan, outro historiador católico. A história, a mestra da vida, ensina que não havia papas no sentido moderno da palavra, isto é, como único bispo de Roma até meados do século II. Até então, a Igreja de Roma era governada não por um único bispo, mas por um comitê ou conselho de anciãos e bispos presbíteros. Talvez como um indivíduo atuando como convocador ou presidente do órgão. Mas é justamente isso que bispo significa. Presidente. Tá? Vamos ver aqui. Tá grande, né, o vídeo, né? Mas eu não poderia deixar de citar todas essas autoridades, todos esses fatos históricos, para corroborar o que eu falei no início, para não ficar somente nas minhas palavras, como Frei ficou apenas na dele. Agora nós temos o Burke, episcopado monárquico, através dos séculos, uma coisa assim. Não há evidências de um episcopado monárquico no final do primeiro século, exceto na Ásia Menor e na Síria. A principal figura religiosa é o profeta, itinerante ou residente. O grupo de anciãos funciona como um substituto para os profetas. E não há concepção de um episcopado monárquico. Ou seja, a divisão de bispo, presbítero e diáconos existia na Ásia. Tanto é que Inácio traz isso da Ásia. Agora, no Ocidente, e muito menos em Roma, não existia isso. Apenas depois de meados do segundo século é que vai começar a ter um bispo para governar a Igreja de Roma, como havia na Igreja da Ásia, as outras igrejas. Por exemplo, a Igreja de Antioquia. Aqui diz, olha, mas Hermas, o fragmento muratoriano, tá? Um dos fragmentos mais antigos a falar sobre o cânon do Novo Testamento. No final desse fragmento muratoriano, ele vai falar o seguinte, ó, mas Hermas escreveu, o pastor muito recentemente em nossos tempos, na cidade de Roma, enquanto seu irmão, o bispo Pio, ocupava a cátedra da igreja da cidade de Roma. Então, olha que interessante, como tudo corrobora. Aqui o próprio fragmento muratoriano, ele vai citar Hermas, tá? E vai falar que Hermas é irmão do presbítero Pio, que governava a igreja de Roma. E ele vai falar que ele ocupava a cátedra da igreja da cidade de Roma. E chama ele de bispo. Mas bispo naquele sentido de bispo presbítero. Não de um papa, não de um bispo monárquico. Isso é desconhecido para esse pessoal. Né? Mais uma prova aqui de que Hermas, ele vai citar Hermas, e o próprio Hermas fala sobre ler a carta na presença dos presbíteros de Roma que presidem aquela igreja. Né? Como ele chama aqui de bispo Pio, Pio era um desses bispos que fazia parte daquele colegiado de presbíteros, não um papa. Agora, é interessante, eu coloquei isso aqui, sobre os pais apostólicos. Os pais apostólicos, eles vêm depois dos apóstolos e antes dos pais apologistas, tá? Geralmente primeiro e segundo século. Eles escreveram várias cartas aqui, nós temos algumas delas que eu deixei aqui,
E esse escritor aqui, ele deixa, perdão, ele deixa de modo até cronológico aqui, distribuído cronologicamente, olha. Essas cartas, conhecidas como cartas apostólicas, tá? Roma é representada por Clemente, né, primeiro Clemente, e Hermas, pastor de Hermas. Policarpo escreveu de Esmirna, de onde também Inácio enviou 4 das 7 epístolas que escreveu em sua viagem de Antioquia pela Ásia Menor. Pápias ou Papias foi bispo de Herápolis, na Frígia. A Didaquê foi escrita no Egito, na Síria, e a carta de Barnabé, em Alexandria. Tá? Então, essas são consideradas as cartas apostólicas. Por que elas são importantes? Porque elas fazem uma ligação da época dos apóstolos, do final da época dos apóstolos, com a igreja primitiva dos apologistas. Tá? Então, nessa época, em primeiro e segundo século, esse pessoal vamos dizer assim, eram os cabeças das igrejas, as cabeças intelectuais das igrejas, e os pastores, muito mais pastores do que intelectuais, né? Mas era o pessoal que era o mais conhecido na igreja nessa época. Agora, quando você olha essas cartas apostólicas, você não encontra uma sequer falando de um tal Papa, de um bispo monárquico em Roma. Nenhuma delas, nenhuma fala de um bispo monárquico em Roma. Elas falam, por exemplo, de um colegiado de presbíteros. Tá? Já na Ásia, como Inácio menciona, ele já vinha com essa hierarquia, mas em Roma e no Ocidente não tinha isso. Isso é sintomático, né? É interessante isso aí. Havia uma igreja suprema sobre as demais no segundo século? Vamos ver. Nem me atrevo a falar esse nome que é francês, num livro de História das Doutrinas Cristãs, antes de Nicéia, ele vai dizer, olha, a igreja primitiva é uma comunhão de igrejas locais, unidas por vínculos de fé e caridade. Não há ainda um centro de comando jurídico. Cara, esse cara aqui é católico. Tá? Então ele está dizendo aqui que na igreja primitiva elas eram unidas sim. Tá? Era uma igreja? Era. Uma porque era unida. Unida onde? Na fé e na caridade. Não existia essa suposta jurisdição universal do bispo de Roma. E aí, Yves Congar, esse sim é bem conhecido, tá? Ele trabalhou no Concílio Vaticano II, foi um teólogo influente neste concílio. Ele vai dizer, olha, nesse livro dele, o primado romano no início é de honra e de caridade, não de jurisdição. Ele nasce do testemunho apostólico de Roma, não de um poder sobre as demais igrejas, tá? Bem ao contrário do que disse o nosso amigo Frei neste vídeo que acabamos de ver no início do nosso react.